Olá, olá! Sejam todos bem-vindos a mais um Tilpcast, o seu podcast do mercado imobiliário. Iniciando aqui mais um ano, eu sou o Nicolas Tilp. E eu sou o Jonas Tilp, e aqui a gente está para trazer novidades, né? Coisas que te fazem pensar e certamente vão mexer com a tua forma de se posicionar para o mercado. É isso, Nicolas? É isso mesmo. O que nós vamos falar? A gente terminou o ano passado falando sobre a tributação, sobre tudo que vai acontecer no Brasil ao longo desse ano. E para não deixar todo mundo muito sem esperança, a gente está trazendo aqui uma novidade muito interessante, um negócio para realmente as indústrias, as pessoas pensarem nas possibilidades. É importante dizer que a gente acredita no Brasil, né? E o Brasil vai passar por mudanças. Essas mudanças vão fazer a gente se chacoalhar um pouco, Nicolas. Com certeza. E por isso o Paraguai se torna uma oportunidade real para a gente trabalhar produção, economia tributária, o uso da energia. Sabia que a energia no Paraguai é 40% mais barato do que a energia no Brasil? 40%? Isso, né? E dependendo de onde você se posiciona no centro da infraestrutura. E hoje aqui a gente está para falar do Paraguai, nós vamos falar de Hernandarias, que é a capital Da energia elétrica. da energia elétrica. Capital da Exatamente. energia elétrica. Então quer dizer que lá tem energia elétrica e tem energia elétrica barata. Além disso, Nicolas, uma outra coisa que na nossa região a gente tem experimentado, e no Brasil de uma forma geral, a gente tem vivido pleno emprego. No Paraguai existe a oportunidade de você contratar a mão de obra e essa mão de obra vai ser mais ou menos aí uns 30, talvez um pouquinho mais, por cento mais barato do que a mão de obra brasileira. Muitas oportunidades aí, hein? Ela é especializada? Não. Depende da atividade? Não. Mas para muitas atividades que envolvem, né, o uso intensivo da mão de obra, você tem a capacidade de treinar e principalmente você vai contar com pessoas empenhadas em realizar uma função, né? E com isso você vai ter o que a gente precisa é produtividade. Então, o Paraguai hoje vai entrar no nosso cenário. Muito legal, acho que é uma gama de oportunidades aí surgindo e a gente traz aqui para também abrir os olhos de quem está ouvindo a gente sobre esse tema que vai estar muito presente nas nossas vidas nos próximos anos aí. E aí é importante a gente, antes de tudo, contextualizar, Nicolas. Então, assim, o Brasil, ele tinha uma política de que cada estado era independente para tratar os seus assuntos tributários, principalmente uma pauta grande que se chamava ICMS. Né? O IPI, o PIS, o COFINS, impostos federais, né? Regulados pelo Estado, imposto de importação regulado pelo Estado, mas o ICMS era uma fatia que tornava os estados criativos e também competitivos entre si. E vantajosos ou desvantajosos em alguns casos. Isso. Então, assim, ao longo dos meus 30 anos, mais de 30 anos aí de carreira profissional, a gente experimentou isso e viu Santa Catarina se diferenciar em relação a outros estados brasileiros com políticas para atrair a produção e, obviamente, distribuição e renda para o seu estado, para os seus municípios, né? E assim a gente viu o estado catarinense crescer, né? Como a gente já falou e como todos aqui já sabem, né? O próprio Perini vem muito pautado nesse tipo de oferta e deu certo. Sim. Né? Agora, o que está acontecendo com a reforma tributária, Nicolas? Todos os estados eles vão ficar nivelados nesse processo, né? Então a gente acaba perdendo a vantagem que um estado ou outro poderia oferecer e agora a gente tem que deixar de olhar entre os estados do Brasil para tomar uma decisão dessa e passar a olhar entre países. Então, pensar se realmente a produção ela deve estar aqui, se ela deve estar no Paraguai, se ela deve estar no Uruguai, se ela deve estar na Argentina, às vezes. Então, começa a se pensar Mercosul de uma maneira um pouco mais interessante e para usar as vantagens que cada país tem para oferecer agora, né? Agora você foi brilhante na sua colocação, né? A gente deixa de ser só um Brasil e passa a ser de fato um Mercosul, né? Você olhar com atenção o que cada estado oferece, o que cada país oferece, né? Como é que é o regime tributário de um em relação ao outro? Qual que é a vantagem de eu ter, sei lá, uma empresa no Uruguai, daqui a pouco uma empresa no Paraguai, uma empresa no Brasil? Como é que eu faço um combo de tudo isso? Criar um ecossistema que trabalhe, né? Que funcione, né? funcione. E que te traga principalmente
competitividade no mercado que sempre vai ser competitivo, né? Então aqui vamos trabalhar um pouquinho essas receitas, vamos ainda continuar destrinchando esse universo, né? Então assim, a gente viveu um período de que os estados competiam para poder atrair as empresas, né? Isso agora deixa de existir porque vai ser igual, né? E um outro detalhe muito importante, o retorno para os municípios, né? Para os estados e municípios, ele vai vir pautado no consumo, né? Então, assim, São Paulo, que era um centro industrial, que é o coração do Brasil, que tanto fez, né? E aconteceu e continua acontecendo, ele agora volta a ser um centralizador de renda, né? Não só pelo que as pessoas vão ganhar, mas principalmente como o retorno que vai vir em cima do consumo, né? Ou seja, um CPF tirando uma nota fiscal, ele está dando um destino para um dinheiro público se alocar dentro de São Paulo. Exatamente. Então, não adianta hoje os municípios pensarem tanto na atração de emprego e renda, né? Porque, ok, a renda pode ser distribuída para o trabalhador e ele vai ter um consumo em cima disso. Mas o ônus, às vezes, de você receber uma indústria, né? E as medidas mitigatórias que vão estar no entorno disso, talvez não justifiquem essa atuação. Então, o movimento vai ser muito mais através do consumo, né? Então, isso. Estimular o consumo dentro dos próprios municípios, estados, ao invés de jogar isso para fora. Então, nesse cenário, a gente começa a olhar para o Paraguai, como a gente já falou, um país que tem uma energia abundante, oferta de energia, 40% mais barata do que a energia brasileira, com mão de obra disponível nesse momento, uma mão de obra mais operacional, sim, mas com um custo bastante acessível. Sabia de uma coisa curiosa, Nicolas? Percentualmente, o valor que vai para a mão do trabalhador, ele é maior do que o valor que fica na mão de um trabalhador brasileiro. Poxa. Ou seja, né, um trabalhador paraguaio, ele ganha mais, mas como é que ele custa menos? Tu tem alguma ideia a esse respeito? O país ele tem se criado de uma maneira que ele está incentivando esse crescimento industrial, essa valorização. Então, na verdade, quando tu pensa percentualmente, de fato, está ficando menos na mão do governo e mais na mão do funcionário que vai receber esse salário, né? A carga tributária, Exatamente. ela é mais justa no Paraguai do que hoje no Brasil, né? Então, porque, querendo ou não, no Brasil a gente já tem uma estrutura muito grande por trás disso, né? Então, quando tu pensa em contratar um funcionário, os acréscimos eles vão só se somando e, como se sabe, um funcionário que recebe X, ele custa 2X aqui no Brasil. Quando tu pensa lá, essa carga toda é... Já começa que assim, o trabalhador, vamos falar de férias, né? Ele vai ter direito a férias, sim, mas essas férias elas são escalonadas à medida que ele tenha mais tempo de trabalho prestado. Dentro de uma empresa, né? Dentro de uma empresa, né? Um outro detalhe interessante para a gente trazer aqui, né? O encargo trabalhista ele não é exagerado, né? Não existe essa questão do fundo de garantia, ou seja, que são valores que acabam ficando presos e financiando também o próprio governo e ações públicas. Lá a política é diferente, é um Estado menor, né? Com uma disposição talvez para fazer o país dar certo. Exatamente. E por que dessa vez vai ser diferente? Falando de mão de obra ainda, acho que é interessante comentar que, diferente de ter um FGTS para a segurança desse trabalhador, digamos assim, eles têm uma questão de que o trabalhador, depois de 10 anos de empresa, ele ganha estabilidade. Então, não é que não tem políticas trabalhistas, elas existem, elas são diferentes do Brasil, elas foram pensadas de uma forma diferente, né? E uma outra curiosidade, né? Assim, o trabalhador da indústria, ele está muito disponível para trabalhar na indústria, né? Uma coisa que hoje no Brasil você já não vê mais, né? As pessoas eventualmente elas estão mais dispostas a trabalhar no comércio, né? Com a sua jornada às vezes reduzida, seus turnos, né? Talvez o excesso de leis trabalhistas ele deixa o Brasil muito complicado, né? E no Paraguai,
que isso está um pouco mais na regulação direto, trabalhador e empregador, né? Essa relação ela se torna um pouquinho mais produtiva, tanto para um como para outro, porque, de novo, né? Não estamos falando de escravidão aqui. A pessoa é livre para sair do comércio e trabalhar na indústria. E tu sabia que existe uma preferência até trabalhar na indústria, porque a indústria trabalha com turnos e o comércio, como todo mundo bem sabe, né? Ele é uma loucura, né? Principalmente quando você fala ali na fronteira, Cidade de Leste, né? O pessoal trabalha uma jornada bastante grande, porque tudo está ligado também à produtividade que eles vão ter, né? E muitas vezes de maneira irregular, inclusive, né? É. Então, hoje, o povo paraguaio tem essa visão de que trabalhar na indústria é trabalhar de uma maneira mais regularizada, mais regulamentada e de uma maneira mais correta, com turnos, com horários, com férias, diferente do comércio que ainda não tem essa estruturação toda, né? E aí é importante dizer, né? Férias dentro do regime paraguaio, né? Exato. Que é um regime escalonado até Ao que longo do você tempo. vai conquistar os teus 30 dias, né? A gente vai trazer esses detalhezinhos um pouquinho mais para frente, para todo mundo ter essa pauta do que é a legislação trabalhista. Acho que a gente pode fazer um quadro, inclusive, disso, E a gente né? ainda vai falar muito de Paraguai, então não vou faltar oportunidades de Não, trazer os com dados certeza, né? mais aprofundados. Falando de novo da situação de o que é o Paraguai. Acho que a gente pode dizer que a gente já assistiu esse filme, porque o Paraguai, Nicolas, ele é o Brasil dos anos 80. Se você tivesse uma máquina do tempo, entrasse dentro dela, apertasse lá 1980 e voltasse no que é o Brasil dos 1980, eu diria, esta é a foto do que é o Paraguai hoje. O Brasil dos anos 80 era um Brasil que crescia em oportunidade e, obviamente, buscava o crescimento, o desenvolvimento, né? Tudo isso está acontecendo no Paraguai nesse momento. E é muito interessante ver esse crescimento. Né? E, de novo, né, diferente talvez de outras ondas, porque aqui a gente vai falar numa lei, né? A lei de Maquila, né? A lei de Maquila permite que você possa importar produtos do Brasil. Por exemplo, vamos imaginar uma calça, né? Você importou o tecido para fazer uma calça. Você vai usar a mão de obra dentro do Paraguai. Você vai usar os insumos, seja lá o botão, o fecho, a linha, né, a embalagem, tudo que você acrescentar dentro do Paraguai e eventualmente depois você vai reexportar isso, ou seja, você vai mandar de novo para o Brasil para ser comercializado aqui, você vai pagar apenas 1% do valor do que você agregar nesse produto. Então, ou seja, né, comprou a matéria-prima do Brasil, industrializou o produto, voltou para o Brasil, você pagou 1% de imposto no Paraguai. Fazendo a conta, fecha para muita gente, né? De novo, tem que levar em consideração que você vai ter um custo de transporte. Mas hoje, no Brasil, a gente já está vivendo um custo de transporte. Né? Se você pega assim, produzir em Santa Catarina, produzir no Rio Grande do Sul, levar para São Paulo, né? Vão ser 800 ou 500 quilômetros que você vai estar fazendo para chegar nesse grande centro, né? E essa distância de 800 quilômetros é o que a gente tem de Joinville, né, até a Foz do Iguaçu, Cidade de Leste. Exatamente. Então, é a mesma, né? Então, quando a gente olha essa nossa localização aqui também, né, e até mesmo para fins portuários, né? E um outro detalhe interessante que é bom já chamar a atenção aqui de quem está nos ouvindo, né? Quando você fala de maquila, você não precisa pensar só na relação Paraguai-Brasil ou Brasil-Paraguai. Você pode pensar na relação Paraguai, China, Paraguai, Estados Unidos, né? A propósito, né? O Paraguai, ele tem melhores acordos com os Estados Unidos do que o Brasil nesse momento. Sim. Né? Cara, o Paraguai é uma coisa que você tem que pensar, analisar e enxergar o teu negócio lá. Quais as vantagens que ele traz para ti? Se você se interessou pelo tema, aguarde, porque a gente vai fazer mais um podcast trazendo esses espelhos das vantagens com um pouquinho mais de detalhe. Hoje aqui a gente está só fazendo uma sinapse. Deixando todo mundo curioso. E eu acho que voltando para esse Brasil de 1980 e as oportunidades do Paraguai, é muito interessante ver que o Paraguai ele ainda é um país muito voltado para a agricultura. Então, quando tu sai do eixo Cidade del Este para a capital, o país ele continua sendo muito agrícola ainda. Então,
ele está passando por essa transformação que o Brasil, de fato, passou 40, 50 anos atrás, onde as pessoas estão querendo sair da agricultura, se profissionalizar, melhorar sua qualidade de vida, e é isso que a gente tem visto com a mão de obra. Talvez ela não é especializada ainda, mas o país como um todo tem feito um esforço muito grande para que essa mão de obra possa se especializar, para industrializar o país. Eu acho que essa é a onda interessante. Não é que só a oportunidade está ali. O país está fazendo um grande esforço para criar essas oportunidades. Então, ele está melhorando a qualidade da mão de obra, ele está treinando, ele está dando cursos técnicos, ele está dando redução de imposto para as empresas que se instalarem lá. Então, quando tu vai somando esses benefícios com a vontade do Estado de fazer isso acontecer, eu acho que a equação funciona muito bem, né? E aí eu posso dizer assim, o Paraguai está fazendo exatamente o que Santa Catarina fez nos últimos 30 anos. Exatamente. Né? E o detalhe, né, com pessoas inteligentes, né? Você pega o presidente do Paraguai, ele tem formação no MIT. Né? Então, assim, é alguém com nível, com conhecimento, com inteligência, com experiência, gerenciando, né, coordenando um time igualmente capaz. A grande parte dos ministros hoje do Paraguai são também empreendedores, ou seja, têm os seus negócios, então é gente que vive esse querer ver um Paraguai diferente. Por isso eu diria assim, vale a pena olhar e prestar atenção no movimento do Paraguai. Porque diferente do que a gente viveu no Brasil, que a gente tinha uma queda de braço entre um estado e outro, entre Santa Catarina, Espírito Santo, Minas Gerais, né? Entre a questão de você ter uma vantagem logística porque você tinha um porto, depois esse benefício também caiu, né? Através de uma outra legislação que veio federal e tornou igual, né? A tributação. Não interessa em que parte do Brasil você está, a vantagem do porto ela deixou de existir do ponto de vista fiscal. Sim. Ela passou só a ser uma vantagem do ponto de vista logístico. Né? E eu acho que é aí que, de novo, né, Santa Catarina tem que buscar o seu posicionamento, né, a partir desta logística, mas não pensando mais uma logística de estado, de país, e sim numa logística que vai apontar como um Mercosul. Como eu uso a infraestrutura logística para me posicionar bem dentro do Mercosul e como eu uso os regimes tributários disponíveis em cada um dos países para poder organizar a minha existência como proposta empresarial da melhor forma. Sim. Eu acho que vale comentar que esse movimento que o Paraguai está fazendo não é de querer roubar as empresas do Brasil e levar tudo para lá. É justamente fazer o Mercosul funcionar de uma maneira mais orgânica. Então, o consumo ele pode continuar ficando no Brasil. O que vai acontecer é as empresas se internacionalizarem de fato, levar sua produção para lá por uma vantagem econômica, por uma vantagem fiscal, mas que esse produto, o objetivo do Paraguai não é uma vantagem energética também. O objetivo do Paraguai não é que esse produto ele vá ficando no Paraguai, é que o país se torne um polo industrial do Mercosul, digamos assim. Então, sai do Brasil, vai para lá, faz o beneficiamento do que for e traz isso de volta para o Brasil para vender no mercado brasileiro. Então, é para fazer essa economia Mercosul circular, né? E, de novo, né? Não só Mercosul, claro que, de novo, o Paraguai como um país, ele depende do Brasil, depende com certeza do Brasil, Sim. Principalmente do Brasil. Claro que a Argentina, o Uruguai, os países no entorno ali exercem uma influência, mas é o Brasil, vamos dizer assim, o capitão dessa influência. Então, o Brasil não perde, o Brasil ganha, né? Ganha em consumo, ganha em distribuição de renda. Afinal de contas, né? A gente vive uma situação de pleno emprego no Brasil, onde ainda no Paraguai, neste momento, você tem a oportunidade de poder contratar. Se você anunciar uma vaga de emprego, botar uma placa na frente, facilmente você vai ter dezenas de currículos no dia seguinte. Exatamente. No dia seguinte. Então, assim, você certamente no dia seguinte você já resolveu aquela vaga que você estava anunciando. O RH não precisa trabalhar correndo atrás de pessoas interessadas, né? Ele trabalha com a pilha de currículos que ele vai ter para analisar.
E uma outra coisa importante dizer, Nicolas, o Paraguai já vive um sistema de imposto integrado, né? O IVA, né, que é o Imposto sobre Valor Agregado, que é o nosso CBS, IBS, que está chegando aqui agora, ele já existe lá, né? A bem da verdade, isso é uma outra curiosidade, né? Vocês sabiam que centenas de municípios no Brasil não conseguiram rodar o faturamento das suas empresas que estão nas suas cidades, porque o sistema não estava preparado para poder dar suporte e integrar com a ideia do Sistema Nacional, embora esse ano é o ano de teste. Já na entrada do teste já deu caca. Entendeu? Ainda bem que estão testando, pelo menos. Estão testando. Então, assim, Joinville também teve algumas empresas, né, que bateram aqui na trave já no início do ano. Nós vamos viver, como a gente já comentou um pouquinho adiante, esse inferno tributário ele vai ser uma realidade, né? A gente está com um sistema tributário, está entrando um segundo sistema tributário e a gente vai trabalhar com esses dois sistemas tributários por até 5 anos daqui em diante. Né? Até que depois desses 5 anos, talvez a gente volte a ficar tranquilo. Depois desses 5 anos, eu tenho certeza, né, independente de quem esteja no poder nesse país, a gente vai ter um país muito bom. Né? Mas até lá, a gente vai viver uma confusão, né? E assim, o empresário, o empreendedor, quem gera renda, quem gera riqueza nesse país, ele se vê o tempo todo desafiado. Né? Continuo, não continuo... Faço, não faço, me mudo, não me mudo. Então, assim, cara, tudo isso vai passar e vai ser mais intenso. Sim. Né? Significa que olhar para os países vizinhos, olhar para a questão Mercosul, ele nunca foi tão importante quanto é nesse momento. Exatamente. Eu acho que é interessante falar dessa questão de que o Paraguai já tem o IVA instaurado, já funciona e funciona muito bem, porque a gente comparou com o Brasil de 1980. Mas tem coisas que eles já se posicionam mais à frente do que a gente, porque eles estão vivendo essa questão de industrialização do país, mas eles estão vivendo ela já tendo a tecnologia toda que a gente tem hoje e já tendo os comparativos muito próximos. Então, eles conseguem vir para o Brasil e ter uma aula de como fazer algumas coisas, levar para lá e já implementar os modelos muito melhores, né? E, Nicolas, é fácil abrir uma empresa no Paraguai? Tem sido relativamente fácil, tem bastante gente se especializando nesse assunto, justamente porque esse movimento está muito forte. Então, nessa última visita que a gente fez para lá, a gente pôde conversar com advogados, com contadores que têm feito esse processo. Para tu abrir uma empresa, tu precisa ter algum sócio que tenha a carta de cidadão paraguaio. Ou contratar um procurador, que é uma oferta também, né? Exatamente. Então, essa também é uma oportunidade que muitas pessoas têm aproveitado lá para fazer o crescimento das suas empresas, baseado nos brasileiros que estão indo para lá. Seja para tirar uma carta como pessoa física de cidadão paraguaio, seja para abrir uma empresa lá e ter um procurador. Então, a gente vê muito esse movimento acontecendo porque as empresas elas não vão, de uma maneira geral, com força total para lá. Elas vão primeiro botar o pezinho, sentir, vou passar um ano aqui. Tá quente ou tá fria essa água, vendo, né? Como é que é o Paraguai, vendo se eu vou ter alguma vantagem. Então, você não vai pegar uma indústria gigante e levar ela de uma vez só para lá. Tu vai levar um setor, vai fazer um teste. Se der certo, daqui a um ano eu escalono, eu cresço. Porque isso tudo é feito com muito planejamento, né? Nada é do dia para a noite quando tu pensa numa mudança desse tamanho. Eu diria assim, um processo de você se instalar no Paraguai, né? Minimamente ele vai levar uns 6 meses para você conseguir ter uma operação. Sim. Né? Módica. Isso contando, inclusive, com esse processo de abertura da empresa. Né? Ou seja, você vai gastar uns 45 dias para ter o teu registro de estrangeiro no Paraguai, né? Isso te habilita a ter a abertura da tua empresa, que também vai levar mais ou menos o mesmo tempo, né? Talvez um pouquinho mais. 3 meses tu tá com essa parte resolvida, né? E aí, obviamente, assim, resolvida essa parte, você precisa ocupar um espaço. Outra curiosidade, Nicolas, todos os business parks, todos os parques empresariais que a gente visitou, que oferecem áreas de locação, eles estão lotados e com 100%, fila de espera, né? Com fila de espera, né? Então, assim, é natural que nós, brasileiros, vamos para lá e a gente procure um modelo de locação. Né? E como o Nicolas muito bem relatou aqui,
Você pode ir para lá e adquirir um terreno relativamente barato? Pode, mas você ainda vai ser um estrangeiro num país que não é o teu. Então você tem toda uma curva de aprendizado. Você se colocar um pouquinho à margem da rodovia, né? Da rodovia de trânsito rápido, vamos assim colocar, né? Sim. E entender como funciona o fluxo, entrar na pista devagar e daí ganhar velocidade para depois fazer as suas aquisições, me parece ser a alternativa mais conveniente, né? É dessa forma que a gente acredita numa entrada no Paraguai, né? E é o modelo que a maioria das empresas tem usado, né? Alugar espaços ao invés de comprar. Claro, tem indústrias que muito provavelmente fizeram estudos muito mais aprofundados, já definiram que o Paraguai é o futuro delas e fizeram aquisição de terras porque, de fato, ainda se conseguem oportunidades muito boas. Mas para empresas que estão indo para lá agora, pensando em manter a sua empresa no Brasil e ter alguma parte da sua operação lá, faz muito mais sentido alugar e manter isso num fluxo do que se descapitalizar para comprar um imóvel, para construir o seu próprio galpão, porque de fato, tu tá indo para lá num mercado de certa maneira inexplorado para quem tá indo, né? Então, até tu entender esse mercado, até tu ver como ele funciona, faz muito sentido trabalhar com esse processo. A própria Lupo, né, que fez um anúncio bastante grande no mercado brasileiro, né, demonstrando inclusive a sua insatisfação quanto ao tratamento que estava recebendo no Brasil, ela está hoje lá, dentro dos condomínios que nós Sim. visitamos, com 3 mil metros quadrados. Né? E não é que tem mais neste momento. Né? Então, assim, existem oportunidades para se olhar para o Paraguai. Portanto, também retratar, né? Assim, o Paraguai, a exemplo do Brasil dos anos 80, ele é espraiado, né? Principalmente essa região que a gente chama do Alto Paraná, que são as cidades que estão aqui na fronteira, né? Como é o caso de Cidade de Leste, Hernandárias, Iguaçu, né? Que elas formam, mais ou menos ali vivem em torno de 500 mil pessoas, né? Esse fluxo de pessoas vivendo, ele não está numa verticalização, né? Ou seja, ele está espraiado, né? É o conceito do lote da casa se espalhando, eventualmente um outro prédio com 2, 3 pavimentos, óbvio, um pouco mais nos centros, né? Principalmente no centro, Cidade do Leste, você vê assim uma verticalização acontecendo, mas é um mundo de oportunidades para muita coisa acontecer. Exatamente. E acho que não só para as empresas, para as indústrias, mas nessa última visita que a gente fez para lá foi muito interessante que cada pessoa com a qual a gente conversava, seja um advogado, seja um contador, seja um engenheiro, existem muitas oportunidades em muitas áreas quando a gente vai para lá com a cabeça de brasileiros pensando em oportunidades de investimento, porque tu como engenheiro, vamos dizer, em Joinville, tu pode ser mais um em muitos e muitos bem formados, mas que tu vai cair numa zona mista geral. Sim. Quando tu vai para lá... Vai para o mercado financeiro. Exatamente. Quando tu vai para lá com um posicionamento e cabeça e conhecimento de um brasileiro que se formou aqui, as oportunidades que vão surgindo de trabalhar com construção, de trabalhar com incorporação, elas são muito grandes porque, de fato, o país está acontecendo, ele ainda tem um custo barato e promete um retorno muito alto nos próximos anos, né? Então, se tu pensa em mercado imobiliário, se tu pensa em mercado residencial, se tu pensa em oportunidades para engenharia, para saúde, para o que for, tu consegue desenhar oportunidades muito boas que, no Brasil, já está muito saturado. Então... tem oportunidade para todo mundo, né? Nós vamos fazer o seguinte, Nicolas. Esse aqui é o nosso capítulo 1 do Paraguai, né, que a gente traz hoje aqui para vocês como uma forma de abrir a tua cabeça. No próximo capítulo, a gente vai usar aqui a nossa tela que está aqui do lado e vai trazer uma série de informações, né? Mostrar a região, mostrar o tipo de moradia, mostrar as moradias de alto padrão que já estão estabelecidas lá. Trazer esta contextualização do que é essa região, principalmente essa região que nós estamos falando, que é da região do Alto Paraná, aonde a gente entende que tem uma conversa mais interessante com tudo que acontece aqui no nosso Brasil e com essa integração que a gente pode formar a partir do Mercosul. Hoje a gente vai ficando por aqui. Já deu nosso tempo, né? Deu nosso tempo, mas a gente vai trazer para a nossa próxima semana uma série de dados para que vão, obviamente, te fundamentar e te fazer
pensar, né, com um pouquinho mais de clareza o que é o Paraguai e o que ele pode significar para você no desenvolvimento dos seus negócios. Eu sou o Jonas Tilp e hoje eu fico aqui com a provocação Paraguai, né? Será que também é seu destino? Um abraço e até a próxima.